Who's excited to be in the house of God? You can feel the presence of God. Podemos sentir a presença de Deus aqui. But one thing that I noticed as I was sitting there, Mas algo que eu observei quando eu estava sentada, you can feel você pode sentir an overwhelming uma presença muito forte, power poder of His love for do us. seu amor por nós. Before we even get into the Word, Antes de nós começarmos a entrar na palavra, I want you to feel eu quero que você sinta an overwhelming uma presença muito forte love do amor that He has for que you. Ele tem para você. You are His jewel and you are loved. Você é o mais precioso de Deus, você é amado. Okay? So Amém? we wanted to welcome some visitors this morning. Nós queremos dar as boas-vindas a alguns visitantes nessa manhã. We wanted to welcome Veronica and Danny Brito. Gostaríamos de dar as boas-vindas a Verônica e ao Danny Brito. If you can stand up so the church can Você listen. pode We also want to welcome Danielle and Kate. Queremos também dar as boas-vindas a Daniel, Also, Valdemiro and e Camila. também o Valdemir e a Camila de voltar, estão conosco de volta. Deus abençoe os irmãos. And anyone else that is on vacation. E todos que estavam também de férias, que voltaram, sejam bem-vindos. Welcome back. We missed you. Bem-vindos, estávamos com saudades dos irmãos. Now that you're back home, it's time to work. Agora que você voltou para casa, é hora de trabalhar. Amen? Amém? Who is excited for this morning? Quem está feliz com ela de estar aqui nesta manhã? Amém. Jovens, great job. Jovens, um bom trabalho vocês Great fizeram job. essa manhã. Bom trabalho. Amen? Amém? Let's start with prayer. Vamos começar com oração. Father God, Senhor Deus, I want to thank you for your love for eu quero us. te agradecer pelo teu amor por nós. I thank you for your presence in Eu this te place. agradeço pela tua presença neste lugar. God, I thank you that you love us above anything Deus, eu else. te louvo porque o Senhor nos ama acima de todas as God, coisas. I thank you that your love is real this morning. Eu te agradeço porque teu amor é real nesta God, manhã. I thank you. We give you our hearts this Deus, eu morning. te agradeço e entregamos os nossos corações a Speak ti. to our hearts. Fale aos nossos Let your corações. will be done in this Deixe place. que a tua vontade seja feita neste lugar. Let your will be done in this Que a place. sua vontade seja feita neste lugar. Let your will be done in our lives. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas. God, I pray Deus, eu oro that every heart in this place que todo coração dentro deste lugar may be touched seja tocado by your presence and by your love. pela tua presença e pelo teu In amor. the name of Jesus, No nome de Jesus. I bind every spirit that's against your word. Eu repreendo todo o espírito In the que se name of levanta Jesus. contra a tua palavra no nome de I bind the Jesus. spirit of doubt and unbelief. Eu repreendo o espírito de dúvida, de I incredulidade. declare where the spirit of the Lord is, there is Eu freedom. declaro que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. And I declare that there is freedom of God in this place. E eu declaro que há liberdade de Deus neste lugar. I declare that the spirit of God is in this place. Eu declaro que o Espírito de Deus está neste And lugar. I thank you for your word, Father, this morning. E eu agradeço, Senhor, pela tua palavra nesta In the name manhã. of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Before I get into the preaching, Antes de eu começar a pregar, I want to share a verse with you. eu gostaria de compartilhar um versículo com você. It's in James chapter 1, verse 22. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. It says, Isso diz: but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. As we come Sunday after Sunday, Quando nós vemos a igreja domingo após domingo, and we hear the word of e God, nós ouvimos a palavra de Deus, we are deceiving ourselves. nós estamos enganando a nós mesmos. If we hear the word, Se nós ouvimos a palavra but it does not change us. e não está fazendo mudança em nossas If vidas, Monday se na segunda-feira there is no transformation, não há transformação, we missed it. nós estamos perdendo algo. So as we hear the word of God this morning, Quando nós ouvimos a palavra de Deus nesta we're manhã, going to allow the Holy nós Spirit vamos deixar o Espírito Santo to let that word change our lives. deixar a palavra de Deus trabalhar em nossas The vidas e word of God transformar. is for you to listen A palavra de Deus é para você ouvir and for it to change your e life. para transformar a sua vida. Be doers of the word, not just hearers of the word. É as mudanças de Deus, não só o ouvir a palavra Be de Deus. doers of the word, not just hearers of the É word. para a mudança em nossas vidas, não somente para ouvirmos a palavra. Amen. Amém? This morning, I want to come with me to Joshua. Venha comigo a Josué.
We find Joshua Nós encontramos Josué at the end of his life. no final da sua vida. He had conquered many things for God. Ele tinha conquistado muitas coisas para He Deus. had done many things. Ele tinha feito muitas coisas. He had led the people through the land that God had promised Ele them. tinha levado o povo à terra prometida. And now he is about to die. E agora ele estava prestes a morrer. How many of you know that the last words are important words? Quantos sabem que os últimos trabalhos são muito importantes? Come with me to Joshua 24:14. Venha comigo a Josué 24:14. It says, "Now therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." 24:14. Agora temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Joshua was saying to the people, Josué estava dizendo ao povo, there is a line in the middle being drawn. existe uma linha que está sendo traçada aqui no meio. On one side, De um lado, you can serve God. você serve a Deus. On the other side, Do outro lado, you can serve the God of your ancestors você pode servir ao Deus dos seus or pais the God of your neighbors. ou dos seus vizinhos. The God of our neighbors O Deus dos seus in vizinhos, this country nesse is país, money. é o You dinheiro. cannot serve both God and money. Você não pode servir os dois, a Your Deus heart e ao cannot be dinheiro. divided. Você não pode estar dividido. Joshua was saying you have to choose which side of the fence you're going to be on. Josué estava dizendo, você tem que decidir de que lado da linha você vai ficar. You have to determine in your heart Você tem que determinar em seu coração where your heart is. onde o seu coração está. If you decide to serve God, Se você decidir servir a Deus, then it has to be with all of your heart, tem que ser de todo o seu not coração, half of your heart. não só a metade do seu Joshua coração. determined in his heart. Josué determinou em seu He coração. says, you may choose what you choose, Vocês podem escolher o que vocês but as for quiserem, me and my house, mas eu e a minha casa, we will serve the Lord. nós serviremos ao He Senhor. said, but as for me and my Ele house, disse, eu e a minha casa, I will serve the Lord. eu servirei ao Senhor. God is saying you have to choose. Não, ele disse, você tem que escolher. The time of lukewarm Christianity is past. O tempo do cristianismo morto está ficando no passado. Morno. The time of lukewarm Christianity has passed. O tempo do cristianismo morno é passado. The enemy is going to devour those that play on both sides of the O fence. inimigo irá devorar aqueles que estão brincando entre os dois lados dessa linha. Christians on Sunday, Cristãos no domingo worldly from Monday through Friday. não viverão de segunda a sexta. The enemy will devour if you are on both sides of the O fence. inimigo irá te devorar se você estiver dos dois lados. We cannot fool ourselves, Nós não podemos enganar a nós thinking that we mesmos, can have one foot on one side and another foot on the other pensando que side. nós podemos ter um pé de um lado e outro pé do outro. God says the choice is yours. Deus está dizendo, a escolha é sua. Choose this day who you will serve, Escolha hoje a quem você vai but not in servir. words, Mas não em but in palavras, action. mas em atitudes. Not in words Sunday morning, Não em palavras but in domingo de actions manhã, Monday through mas em Friday. atitudes de segunda God a sexta. says, choose the God that you will serve. Deus está dizendo, Choose the escolha God o that you Deus a quem você vai servir. We have found God. Nós encontramos Deus. My grandmother, my grandfather, they serve the God that I do not serve anymore. Os meus avós, os meus ancestrais serviram ao Deus que eu não sirvo mais. Listen to me. Escute bem, I know eu sei that it's hard que é to difícil go against tradition of our forefathers, de ir contra a tradição dos nossos pais, of our que nos culture ensinaram, and da religion nossa that they serve. cultura e religião que eles serviram. I know it's hard Eu sei que é to difícil break free from that. para se libertar disso. But God is saying, Mas Deus está if you dizendo, are going to serve me, se você quer me then you servir, have to let go of those traditions. você tem que deixar essas And you tradições. have to let go of their religion. Você tem que deixar essas And religiões. you have to serve me with
your whole heart. E você tem que me servir com o seu coração por inteiro. I know it's hard. Eu sei que é I know it's difícil. hard. Eu sei que é But he difícil. paid a price much higher than we can ever pay. Mas ele pagou um preço muito mais alto do que qualquer um de nós possamos Amen. pagar. Amém? I see in light of eternity. Eu sei, eu vejo na linha da eternidade, In light of eternity. na luz da eternidade. God is saying, I am drawing a line in the sand this morning. Deus está dizendo que Ele está I am marcando uma drawing a linha line na in areia nesta manhã. And I want you to choose which side of the line you will E be eu in. quero que você escolha que lado da linha você vai You ficar. cannot be on both sides. You cannot keep going back and forth, Você back não and pode forth, ficar dos back dois and forth. lados, indo e voltando, indo e voltando. There is a line being drawn in Há the uma sand. linha sendo traçada nesta manhã. And God is saying, choose E Deus está dizendo, escolha, Choose. escolha which side que you are lado going to be on. você vai ficar. Amen. Amém? Joshua was saying, choose this day whom you will serve. Josué estava dizendo, escolha hoje a quem você vai If servir. God is really God the way He says He is, Se Deus realmente é Deus como Ele diz que é, then you serve Him. então você serve a But if Ele. you've met God and you think it's not worth it, then serve the other side and stay on the other Mas se side. você encontrou com Deus e acha que não vale a pena, então você fica do outro lado. Those are tough words coming from a pastor. Essas são palavras difíceis de From vir na Joshua. boca de um pastor, de He was Josué. saying, Mas Josué estava dizendo, you're either all in or you're out. ou você está dentro ou você está fora. Tough words to say to His church. Yeah? Difícil de dizer para a igreja, não? But He said, you're either in and you serve Him or you're out. Mas ele disse, ou você está dentro e serve, ou então você está fora. Listen to me, church. Me escute nesta manhã, igreja. Christianity O is cristianismo on the brink está quase of the greatest move of God that we've ever no experienced. maior avivamento que a igreja vai experimentar desde os dias de Pentecostes. God is about to bring the greatest move of Deus God está that He para has trazer ever o maior brought. movimento da God is da igreja. Deus está God dizendo, is saying you could either be a part of it on the inside e or Deus you está can stand on the dizendo, você outside. pode ser parte dele estando dentro ou você pode ficar de You fora. choose, jovens, Você you choose. escolhe, jovens, vocês escolhem. You choose to be part of the greatest movement that we've ever Vocês experienced, escolhem ser parte desse grande mover de Deus or you stay on the ou outside. você vai ficar do But lado de you fora. must choose. Mas You você must tem que choose. escolher, You você tem must que choose. escolher, você You- tem que escolher. The time has come that we cannot live day by day our Christian walk again. Nós não podemos viver mais a nossa vida diária no cristianismo. God is saying, choose this day whom you will serve. Escolha hoje a quem você vai servir. I want you to know, Igreja Bom Pastor, Eu quero que você saiba, church, that God is going to do this move que Deus regardless. vai fazer esse movimento, se você quiser ou acreditar ou não, Deus vai Regardless fazer. of us. Regardless of us. Regardless of us. Nós acreditamos que Ele vai fazer. If we say, God, it's too much a price for us to pay in this church, He will still do it. There are other churches, there are other places, but He will still move. Se você disser, Deus, o preço é muito alto para pagar, eu não vou fazer, Deus vai usar outra igreja para trazer esse But I valor. want Ele quer you to trazer know aqui. Eu quero que você saiba That God has an outpouring for this church que that He Deus wants to tem do. um derramamento do Espírito Santo para I essa want you to igreja. know Eu quero que você saiba That if you are sitting here today, que você está sentado aqui nessa that God manhã. has called you to be part of this É great porque move of Deus God. está chamando para que você receba esse Each of us derramamento. that are sitting here today have a part in this great move of God. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, nós fazemos parte desse derramamento do Espírito This is Santo. not an exclusive Isso club. não é para uma parte It's exclusiva. not just for the pastors. Não é It's só not para os just for the pastores. deacons. Não é só para os It's for líderes. every person that is sitting in this chair. É It's para for every todas as person pessoas that's que in estão this room. sentadas nessa You are cadeira. called to take part of this great move of God. Você está sendo chamado para esse grande mover de God has Deus. a purpose and a plan for your life specifically. Deus tem um propósito e um plano para a sua vida específica. There are things that God called Michael to do that I cannot do. Tem coisas que Deus vai chamar o Michael para fazer que eu não posso There are things fazer. that Caio can do that I cannot Tem do. coisas que o Caio vai realizar que eu não vou There are realizar. people that they know that pastor doesn't know. Tem pessoas que eles conhecem que o pastor não conhece. But I want you to know Mas eu quero que você that saiba God que Deus has a plan specifically designed tem for um you. plano específico Specifically para designed você, for para a you. sua With your vida. name on it. He has Seu chosen nome you escrito. for a purpose and a plan. E é um propósito e um plano para a sua vida. Amen. Amém? God is calling us to serve Him. Deus está nos chamando para servi-lo. Don't throw tomatoes at us as we preach this. Não jogue tomates em nós quando nós falarmos o que nós vamos dizer agora. Listen to me, church. Escute, igreja.
You will stand before God one day. Você vai ficar um dia diante And de you're going Deus to give account e você vai dar contas for everything that you did for por Him. tudo que você fez por Ele. And I want you to know, Eu don't quero que proclaim, você saiba, that when you are standing before God, it's going to be you and God. quando você estiver diante de Deus, vai ser você e Deus. And God is going to say, what did you do for my work? E Deus vai dizer o que você fez no meu trabalho. What O que did você you do fez with pra the mim. time and the talents that I gave you? O que você fez com o tempo e os talentos que eu coloquei em And você. you are going to say, Pastor Antonio and Pastor Valdomiro, they preached and they did a lot of things E in the você vai church. dizer, não, o pastor Antônio, o pastor Valdemiro, eles pregaram, eles fizeram muito na I igreja. want you to know this, and I say this with the fear of God in my Eu heart. quero que você saiba, e eu digo isso com o temor de Deus no meu coração. Pastor Antonio, Pastor Valdomiro are not going to stand next to you when you give account to God. Pastor for what you did Antônio e or pastor give back Valdemiro to não vão estar ao seu lado quando você for dar conta a Deus daquilo que você fez e God is deixou not de interested fazer. in what they are doing. They will give account for what they did Deus for não está God. interessado no que eles vão dizer, You porque will eles vão dar conta do que eles fizeram. Você vai dar conta da You sua will vida. give account for your own ministry, your Você vai dar own call. conta sobre o seu ministério e o seu chamado. Don't throw tomatoes, but I feel Não jogue tomates, mas eu sinto that sometimes que às vezes we see that they are working. nós o vemos, mas eles estão trabalhando. They will come to prayer meetings. Eles virão os cultos de They oração. will do evangelism. Eles vão fazer evangelismo. It's their job. É o trabalho We deles. can just sit comfortably and let them work. A gente só fica sentado confortavelmente e deixa eles fazer o trabalho. But Jesus said, go into all the world, not Mas just Jesus children's disse, club. vai a toda a terra. Everyone is the same calling. Cada um de nós tem o mesmo chamado. We are called to tell others about Jesus. Nós fomos chamados para falar aos outros sobre o amor de Jesus. Where would I be if no one told me about Jesus? Onde eu estaria se alguém não tivesse um dia falado de Jesus? Where pra would mim? you be if no one told you Onde about você Jesus? estaria se alguém não tivesse falado de Jesus para você? But we've become very comfortable. Mas nós nos tornamos muito relaxados, confortavelmente sentados. The Holy Spirit said, O Espírito Santo diz: these are not the days of just the preachers being used by esses God. não são os dias que somente os pregadores vão ser usados por Deus. The harvest is too big for Pastor Antonio. A colheita é muito grande só para os pastores, o pastor Antônio colher. We need God's perspective, and He's saying it's time to work. Church, Nós it's time precisamos to work. ver na perspectiva de Deus. Igreja, é tempo de trabalhar, é tempo de servir. You know, Lemmy, can you put that picture up? Leme, você pode colocar essa foto aí que eu pedi? I know that people that grew up in a farm understand this, but for the city folk, Quem cresceu na fazenda pode até entender o que é isso, mas isso é para o pessoal que cresceu na cidade. leaves the cidade. Os meninos da cidade. These are for the city folk. É o pessoal da cidade. You know, farmers, Sabe, os fazendeiros, when the seasons change, quando as estações estão mudando and it's time to plant a new harvest, e é tempo de fazer a nova semeadura, when it's time to plant a new harvest, they will take something called a plow. quando é which is tempo de that. fazer a nova semeadura, eles pegam algo que se chama arado, para arar a terra. And they will plow the land. E eles começam a arar a terra. But they know that the seasons are changing. Mas eles sabem que as estações estão mudando. There's a specific time where the ground is being Há um soiled. tempo certo que tem que arar a terra. Listen with your ears and your Escuta spirit. com os seus ouvidos There's a espirituais. specific time for the ground to be Há soiled for the um new tempo harvest. específico para que nós possamos arar a terra para essa nova colheita. The plow needs people to push it. O arado precisa de pessoas para empurrá-lo, para puxá-lo. I feel that God is saying Eu sinto que Deus está a lot dizendo, of people muitas pessoas started pushing, começaram a puxar esse and arado I've walked away from it. e se afastaram dele, deixaram de puxar And o I've arado. left the work for the pastors to push E the deixou plow o by arado themselves. para que o pastor e os líderes puxassem. God is saying, Deus está go dizendo, back to your position where I called you to volte be. para a sua posição onde eu te chamei para que você estivesse. Go back to the place where I called you to be. Volte para o lugar onde eu te chamei para que você Go back estivesse. to the ministry that I gave you. Volte para o ministério que eu entreguei para você. We leave the plow, Nós deixamos o arado. and the seasons are changing. E as estações estão mudando. And God has a great harvest that needs to hear about E Jesus. Deus tem uma grande colheita para que as pessoas escutem sobre Jesus. But we left the plow and we are taking a Mas little nós break. deixamos o arado e estamos vivendo as nossas vidas. We have forgotten about the harvest. Nós esquecemos da colheita. We have forgotten about the harvest. Nós esquecemos da colheita. Do you know that Jesus says, do not ask for the harvest? E Jesus disse que ele não deve... I'm sorry. I'm too fast. Yes.
Jesus never said, ask me for the harvest. Jesus nunca disse, me peça pela colheita. What did he say? O que ele He disse? said, ask for the workers, for laborers, for the harvest. Jesus disse, peça que me dê ceifeiros para a colheita. Não a colheita, mas pessoas, trabalhadores para trabalhar na colheita. I hear God's heart this morning saying, where are my workers in Eu my vejo o field? coração de Deus dizendo, onde estão os meus trabalhadores, os meus ceifeiros? Where are my worshipers, my intercessors, Onde my estão Bible os meus teachers? adoradores, os meus intercessores, os meus levitas? Where are the men and women that I called to work in the children's ministry? Onde estão os homens e as mulheres que eu coloquei talentos e chamei para trabalhar no ministério Where are the infantil? men and women that I called to visit hospitals? Onde estão os homens e as mulheres que eu chamei para visitar os hospitais? I want you to know Eu quero que você that saiba each and every one of you que cada um de vocês have been given a piece of the land foi dado um pedaço de terra and your own plow e o seu arado to prepare that land. para que você prepare essa terra. And those that work faithfully in your land that has been given to you, E aqueles que você está trabalhando fielmente para que caia em you suas will mãos, see the harvest. você verá a You will colheita. see the Você verá a harvest. You colheita. will see the Você verá a harvest. You will colheita. see the fruit of your labor if Você you are verá o faithful. fruto do seu trabalho e da sua fidelidade. But we have become lazy and Mas unrighteous. nós nos tornamos preguiçosos. Here comes the tomatoes. Aí vem os tomates. If God told you to do seminary, Se Deus falou para você ir para o and you seminário did one semester, God's saying go back. e você fez somente um semestre, o Senhor te diz nessa manhã, volte. Go back and finish what He told you to do. Volte e termine aquilo que Deus falou para você fazer. I know it's become hard, but God's calling did not change because you got married or had kids. Eu sei que às vezes é mais difícil, mas Deus não mudou o chamado dele porque você casou, ou porque hoje você tem filhos, ou porque o seu trabalho mudou. It's going to require a sacrifice. Vai requerer de você sacrifício. You have to pay the price. Você Sunday tem que morning, pagar o preço. when they have discipleship, Domingo de manhã, It's quando worth- tem it's discipulado, worth waking up an hour early to come and learn. é válido você acordar mais cedo para vir ouvir e aprender a palavra de Deus. Can I say it without getting hit? Eu posso falar sem levar um tomate na testa? How sad Como é triste that these workers came que esses trabalhadores venham, and prepared the word preparem a for palavra discipleship, para o discipulado and no one came. e ninguém vem. How sad. Como é triste. Not in the eyes of man, but in the eyes of God, I believe. Não nos olhos dos homens, mas nos olhos de Deus. We have to wake up. Nós temos que acordar. We are sleeping. Nós estamos dormindo. We are in slumber. Nós estamos acomodados. We have to wake up. Nós temos que acordar. The times are changing. O tempo está mudando, as estações estão mudando. The Bible says for us to know the signs of the times. A Bíblia diz para nós reconhecermos os tempos. The enemy has made us asleep to the reality of the times. O inimigo nos tem feito dormir para a realidade dos tempos. But the Holy Spirit wants to use our life. Mas o Espírito Santo, ele quer usar as nossas vidas. In Revelation 3:20 it says, Em Apocalipse 3, 20? yes. It says, behold, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and him with me. Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sunday after Sunday, Domingo após domingo, God knocks on the doors of our hearts. Deus Sunday está after Sunday. batendo na porta do nosso coração, domingo após domingo. The word comes and knocks on our A hearts. palavra vem e bate em nosso But there is coração. one thing, Pastor, that God cannot do and will not do. Mas tem uma coisa, pastor, que Deus não pode fazer e não irá fazer. And that is to force somebody to love him or serve him. É forçar alguém a amá-lo e a servi-lo. God cannot and will not do it. Deus não pode e não irá fazer. He waits for you to say, okay, God, I'll open my Ele heart. espera que você diga, ok, Deus, eu abro o meu coração. So Sunday after Sunday, Então, domingo he após knocks domingo, and he knocks. ele bate, ele bate, ele And bate. the word pastor preaches, Pastor Valdomiro E a preaches. palavra que o pastor prega, que o pastor Valdemiro prega, está batendo. na God nossa is saying, porta. I'm knocking on the doors of your heart. Deus está dizendo, eu estou batendo na porta do seu And coração. he's saying the same thing over and over E ele again. diz a mesma coisa, cada domingo, cada vez a mesma coisa. This is the end of the time. Esse é o final dos tempos. I want to tell you about a man named Stephen this morning. Eu quero falar sobre um homem chamado Estevão nesta manhã. Come with me to Acts chapter 6, verse 1. Venha comigo a Atos, no capítulo 6, Amen, verse 1. verso 1.
He was the first martyr to ever die for Christianity. Ele foi o primeiro mártir que morreu pelo cristianismo. This word martyr, it's not something that we hear in our daily lives. Isso é uma palavra que a gente não escuta muito, mártir, na nossa vida diária. It's something that we hear in missionary magazines. Isso é algo que a gente escuta e lê nas revistas missionárias. It's something that we read about in the Bible, in the book of Acts. É algo que a gente lê na Bíblia e no livro de Atos. It's something that is not part of our lives. É algo que não faz parte da nossa We vida. don't understand the concept of dying for A God. gente não entende o conceito de morrer por Deus. The youth does not understand what it's like to choose between life or death. Nós não conseguimos entender que muitas vezes os cristãos, esses mártires, eles tiveram que escolher entre a vida e a morte. We don't understand that. Nós não entendemos isso. Come with me. Venha comigo. It says, now in those days when the number of disciples were multiplying, then arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and says, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, who you may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Marconius, Bernaeus, Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid hands on them. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Go back to verse 3 where it says, therefore, brethren, seek out from Vamos among you. voltar ao versículo 3 que diz: vamos escolher entre eles homens de Good reputation, boa reputação, full of the Holy cheios Spirit do Espírito Santo and wisdom. e de sabedoria. Let's stop at good reputation. Vamos parar aqui na boa They reputação. were choosing men, Eles estavam escolhendo homens, common men, homens comuns, to work para trabalhar with these widows to give out food. com essas viúvas e distribuir as comidas às viúvas. But look what the first thing that they had to have Mas veja a primeira característica que eles precisavam de ter. was not full of, I think it's strange Eu acho meio estranho that they isso. put good reputation Eles colocaram boa reputação before being full of the Holy Spirit. antes de serem cheios do Espírito I find Santo. that strange. Eu achei isso meio estranho. But do you know why? Mas você sabe por quê? Because we can be full of God. Porque nós podemos estar cheios de Deus. We can have the greatest calling of God on our Nós lives. podemos ter o maior e melhor chamado de Deus em nossas You can vidas. preach beautifully from up Você here. pode pregar muito bem aqui da You can frente. sing beautifully up there. Você pode cantar muito bem ali. But if your character Mas se o seu caráter does not show não mostra that you are a Christian, a que true você Christian, é um cristão verdadeiro, your ministry is void. o seu ministério está cancelado. If I preach on Sunday Se eu prego no domingo and you find me Monday morning e você me encontra na segunda de manhã, living a questionable way, vivendo de uma maneira you questionável, will not hear anything that I'm saying. você nunca mais vai ouvir nada do que eu digo. Because my reputation Porque a minha reputação speaks louder, fala muito mais alto, louder muito mais than alto any word I can say in this do que as microphone. palavras que eu posso dizer It is nesse with great microfone. fear of God that I say this. É com muito temor de Deus que eu digo 50 isso. years ago, 50 anos atrás, a word of a Christian a palavra de um cristão was as good as the written contract. era tão bom quanto um contrato assinado. You could go to the grocery store and say, I forgot my wallet, but Você I'm a podia ir Christian. ao supermercado e dizer: eu esqueci a minha carteira, mas eu sou um cristão.
They knew that you would come back to pay what you owed. Eles sabiam que você iria voltar e pagar aquilo que você Now, deve. don't throw tomatoes. Today, Não jogue tomates. we Hoje, try to live a gente tenta and viver sneak around e se livrar as far from the Word mais longe da as palavra we can. que a gente possa. The character is not tested in church on a Sunday O morning. caráter não é testado na igreja domingo de Your manhã. reputation does not come sitting pretty in your Sunday A dresses. sua reputação não é testada quando você vem toda arrumadinha I'll senta tell aqui you no when your domingo. character and your reputation is being tested. Quando? I'm sorry. I'll tell you when your Eu vou te reputation. falar quando que a sua reputação vai ser testada. It's when you go to the grocery store Quando você vai ao supermercado and you give her 20 e você dá 20 and dólares she gives you change for a 50. e ela te dá um troco de When you look 50 at your husband, e você olha seu marido, esconde, esconde. esconde, esconde, Put it guarda, away, guarda where she rápido, knows. antes que ela perceba. Or as if you go to Seabras Ou se você vai ao and Seabras you put the water under the cart e você põe a água debaixo do seu carro and she didn't see it. e ela não viu, And you tell your husband, push, push, e push. você fala ao seu marido, empurra o carrinho logo rápido. And you just proved your character for $5. E você provou o seu caráter por 5 dólares. I want you to know Eu quero que você saiba that non-Christians are watching how we live. que aqueles que não são cristãos, eles estão observando como nós We estamos preach a vivendo. message every time we walk out these doors. Nós pregamos uma mensagem toda vez que nós saímos dessas portas. Your greatest message is not preached in church, it's preached outside A the sua church. maior mensagem não é pregada aqui dentro, é pregada lá fora. They needed somebody to have good character before they were called Eles to the precisam ministry. de alguém que tenha um bom caráter. We want to have positions in church Nós queremos ter posições na for igreja people to see that we have a calling. para que as pessoas vejam que nós temos um chamado. God saying, let me test you out there. Deus te diz nesta manhã, deixa eu te testar lá Let me fora. see how you talk when the church people are not around. Deixa eu ver como é que é o seu palavreado quando as pessoas da igreja não estão com você. Let me see how you talk to your children when you know pastor's not listening. Deixa eu ver como é que você fala com seus filhos quando os pastores não estão perto. Let me see how you flip on TV and what you watch when no one knows. Deixa eu ver o que você troca no seu controle e assiste na sua televisão quando ninguém está perto. Do you know why? Você sabe? They were so strict with men of good reputation. Você sabe por que eles eram tão exigentes com homens de boa reputação? Because when you say, I am a Christian, Porque quando você diz eu sou um we cristão, have to learn in church today, I am a Christian. nós temos que aprender hoje na igreja That que eu means sou um more than a cristão. religion. Isso significa muito mais que uma religião. You are saying, I am a representative of Christ. Isso significa eu sou um representante de Jesus So if you are not ready to live as a Christian, to have a reputation of a Christian, pronto para viver don't say you are a e Christian. ter uma boa reputação, não diga a ninguém que você é cristão. If your company cannot tell by your behavior that you are a Christian, don't tell them you are a Se Christian. você trabalha aí na sua companhia e eles não podem ver no seu comportamento que você é um cristão, não diga que você é um cristão. I heard of an old pastor praying. Eu ouvi um pastor antigo, do old school pastor, um pastor dos bem tradicionais, orando, Praying. He said, God. Ele disse, Deus. He didn't say, God, give me multitudes, God, use me. You know what his prayer was Ele não that he used disse, to pray? Deus me dê multidões, me dê pessoas. Sabe o que ele dizia na sua oração? Don't ever let my life Não deixe nunca que a minha vida bring shame to your gospel. traga vergonha ao teu evangelho. Nothing that I do Nada que eu faça bring shame to the ministry. traga vergonha ao He evangelho. lived a life that you could not find anything to point your finger and says, Ele he preaches viveu- from there, but he cheats on his Ele wife. viveu uma vida que ninguém poderia apontar o dedo para ele. Ele pregava o evangelho, mas ele traía a sua esposa. We know of non-Christians that we want to tell about God. We're too embarrassed because of our behavior. Muitas vezes nós somos cristãos e nós até temos a intenção de falar do evangelho para alguém, mas o nosso comportamento nos traz vergonha. God is saying, I want a church full of character of Christ. Deus está dizendo I que eu want a quero uma church igreja cheia do caráter de Jesus. That before you say, I am a Christian, they already know that there's something different about you. Antes que você diga com a sua boca que você é cristão, que eles possam observar na sua vida que você é cristão. God was looking for men and women of good reputation. Deus está procurando homens e mulheres de boa reputação. Because there's a harvest that he wants us to reach. Porque há uma colheita aí que Ele quer que nós It's possamos not about colher. us anymore. Não é sobre It's not about us nós anymore. mais. Não é sobre nós. He was full of integrity. Ele estava cheio de integridade.
It says that he needed to have good reputation and be full of the Holy Ele tinha Spirit. que ter boa reputação e estar cheio do Espírito Santo. It says, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy E Spirit. eles escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. So he de had the sabedoria. character to back up the ministry that they were given. Você tem que ter um caráter para estar apoiando o ministério que Deus te der. But it says that he was full of the Holy Mas Spirit. diz que ele era cheio do Espírito On Santo. Wednesday, I was teaching the youth. Na quarta-feira eu estava conversando com os jovens. They're so smart. Eles são muito inteligentes. They see things that I don't even know. Eles veem coisas que eu muitas vezes nem reparo. Sometimes I close my eyes and pretend I'm praying so I don't hear what they say. E muitas vezes eu fecho os olhos, quase que estou orando e falo, ai meu Deus, o que eles estão falando? But one of them said to me, Lara, Mas um deles disse para mim, Lara, is it required for a Christian to be full of the Holy Spirit? é exigido de um cristão que ele seja cheio do Espírito I thought Santo? that was a deep question for a jovem to ask. Eu achei que era uma pergunta bem profunda para um jovem perguntar. And I said, yes, it is. E eu disse, sim, é We are importante. all called to be saved and be filled with the Holy Spirit. Nós todos fomos chamados a ser salvos e cheios do Espírito The Bible Santo. says, not by might nor by power, but by my A Bíblia Spirit. diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu We Espírito. are vessels in His hands, but it's His Spirit on the inside of us that Nós does the somos work. vasos nas mãos deles, do Senhor, mas é o Espírito dele que está em nós que vai fazer o And it's trabalho. not our own ability, it's what He can do through us. Não é a nossa habilidade, mas é o que ele vai fazer através de nós. We need to be full of the Holy Spirit. Nós precisamos ser cheios do Espírito Not only Santo. 30 years ago when you were baptized with the Não Holy Spirit, somente há 30 anos atrás, quando você foi batizado com o Espírito but Santo, continually be mas full of the Spirit continuamente of God. cheios do Full of the Espírito de Spirit Deus. of God. Cheios do Espírito de Deus. Jesus needed to be baptized and full of the Holy Jesus Spirit. precisou ser batizado e cheio do Espírito The Santo. apostles needed to be baptized and filled Os with the Holy apóstolos Spirit. precisaram ser batizados e cheios do Espírito Santo. The word has not changed in 2000 A years. palavra não mudou em 2000 anos. Believers need to be filled and baptized with the Holy Os Spirit. crentes precisam ser batizados e cheios do Espírito In order Santo. to do what God wants us to do, we need to be filled by Para the fazer Spirit of aquilo que God. Deus quer fazer através de nós, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. The Bible says he needed to have good reputation and be filled with the Spirit of A Bíblia God. diz que ele tinha que ter boa reputação e estar cheio do Espírito Santo. Amen. Amém? In chapter 6, verse 8, it says, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. E no capítulo 6, no versículo 8 diz: Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Then there arose some from what is called synagogue of the freemen. And then it says those long names, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Então levantaram-se alguns dos que eram chamados da sinagoga dos libertos, e vem todos esses grandes nomes, e no 10 diz, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Stephen, I will not read it all, but Stephen goes on to say a discourse about the Bible and about the history that is 53 verses long. 51 verses long. O Estevão, um pouco antes disso, ele estava dando um discurso sobre o que aconteceu pelo Velho Testamento. Ele estava falando esse discurso a esses religiosos. Stephen knew the Word of God. Estevão conhecia a palavra de Stephen Deus. was full of the Word of God. Ele estava cheio da palavra de Deus. Listen to me, seminary and discipleship is not for the pastors, it's for the Escute, church. seminário, discipulado não é para os pastores, é para a It's igreja. for you to know the Word of É God. para que você conheça a palavra de Deus. You need to know the Word of God. Você precisa conhecer You a palavra need to de learn what Deus. the Bible says about your Você life. precisa entender e aprender o que a Bíblia diz a respeito da How sua are you going vida. to give what you do not have? Como que você vai dar algo que você não tem? Are you going to preach Jesus if you are empty on the Como que inside? você vai pregar Jesus se dentro você está vazio? I'm going to tell you a tomato story. Eu vou te contar a história dos tomates agora. Don't throw tomatoes. Não jogue, nenhum, por favor. There was a conference, a pastor conference, Era uma conferência de pastores in a country overseas. num outro país. And the pastors were all sitting on the E platform. todos os pastores estavam sentados assim na plataforma. And each of them would share something. E eles estavam falando, cada um deles compartilhava algo. In the crowd, E no meio da multidão, they were assim, mischievous. Assim como os jovens às vezes chamam. eles eram... There were people in the crowd that did not like what they were Tinha saying. pessoas no meio da multidão que não estavam gostando do que eles estavam falando. And they brought a bucket full of rotten E eles tomatoes. trouxeram um balde cheio de tomate podre. Podres. Podres. And as they were speaking, Enquanto eles falavam, there were two pastors sitting there. tinha dois pastores sentados. And they threw the first tomato and it hit the first pastor E eles right on the head. jogaram o tomate e caiu bem na testa
his O face. resto do tomate escorreu pela sua There was pelo seu another rosto. pastor E sitting next tinha to outro him. pastor do lado dele. They threw another rotten E eles tomato, jogaram outro tomate landed podre. right on his head. Foi na testa dele. And out of his mouth E da boca dele came a curse word saiu um palavrão that I cannot say. que eu não posso dizer. And as the tomato was dripping, he asked the pastor next E to him. quando estava escorrendo ainda o tomate, ele perguntou ao outro pastor: He said, how come when they threw the tomato at you, you said, oh glory? como que você conseguiu que quando eles jogaram tomate em você, você falou, ô glória? And when they threw it at me, I cursed. E quando eles jogaram em mim, eu disse um palavrão. And the old pastor said, it's very simple. E aquele pastor velhinho disse: é When muito when simples. the tomato hit me, whatever is on the inside of me came out. Quando o tomate acertou a minha testa, o que tinha aqui saiu para fora. And whatever was on the inside of me came out. E aquilo que estava dentro de você saiu para fora. I want you to know that the world, Eu quero que você saiba que o mundo, they are going throw their insults at you. ele vai jogar muitos insultos em nós. They're going to say, is Ele God vai really dizer- real? Ele vai dizer: Deus é verdadeiro mesmo? Church is not for real. A igreja, isso não é verdade. Out of the inside of you, if you are full of the Holy Spirit Mas and dentro full of de the Word você, of se God, você estiver cheio da palavra e cheio do Espírito, what's going to come out is what's on the inside of aquilo que you. vai sair para fora é aquilo que tem dentro de But você. if you do not know the Word of God, what's Mas going se to come out você of you? não conhece a palavra e não está cheio dele, It's going to be your own opinions, man-made o opinions. que vai not sair vai God-opinions. ser suas opiniões próprias, suas opiniões de homem. God is saying, I want you to be full of the Spirit of Deus God. está dizendo que Ele quer que você seja cheio do I want Espírito you de to be Deus. full of the Word of God, Eu church. quero que você, igreja, cada um de vocês sejam cheios da palavra de I want Deus. the youth to know the Word of God Eu quero que vocês, jovens, conheçam a palavra for de Deus. yourselves. Para vocês. Not what they say, but what you say. Não o que eles dizem, mas o que vocês dizem. O que a palavra diz. Stephen was full of the Word of God. Estevão estava cheio da palavra de Deus. We think only preachers have a pulpit to preach from. Nós achamos que somente os pregadores têm um púlpito para But I pregar. want you to know that you have a pulpit. Mas eu quero que você saiba You que have você a tem um pulpit. púlpito. Você God- tem um púlpito. God has given you a pulpit in your home. You have a pulpit. Deus te You deu are um púlpito preaching na a sua message every casa. day. Você está pregando uma mensagem na sua casa todo dia. I want you to know that at your job you have a pulpit that you No preach seu from. trabalho você tem um púlpito que você está pregando. Everywhere you go, you have a pulpit. When you Todo are with lugar your onde você friends, vai, você tem um púlpito no when meio you, dos seus when amigos. you are playing in a sports team, that is your Quando você pulpit está right there. jogando no seu time de esporte, What message are you preaching from qual your é a pulpit? mensagem que você está pregando do seu púlpito? What message are you preaching from your pulpit? Qual é a mensagem que você está pregando do seu púlpito? God is saying the same way I call Pastor Antônio, Pastor Valdemir, Deus está Pastor dizendo Peter, Pastor que do Ana, mesmo jeito que eu chamei o pastor Antônio, o pastor Valdemir, a missionária Lara, Ana, I call the church to eu your own chamei pulpit. a igreja com o seu próprio púlpito. You are preaching that message. whether Você you está want it or pregando not. essa mensagem todo dia. And God is saying, I've given you a pulpit. E Deus está I have given dizendo, you a eu te pulpit. dei um púlpito, eu te I've dei um given you a púlpito, pulpit. eu te dei um The púlpito. greatest Christian that I know, O maior cristão que eu conheço, the one that I admire a lot, is Billy Graham. alguém que eu admiro muito, se chama Billy Graham. But he is not the greatest Christian in my eyes. Mas ele não é o maior cristão nos meus The olhos. greatest Christian in my eyes, you do not know his name and no one ever will. O maior cristão nos meus olhos, você não sabe o nome dele nem onde ele está. His name was Valentin. O nome dele é Valentino. He worked with my father Ele trabalhou com meu pai and he led my family to Jesus. e ele levou toda a minha família a Jesus. Aleluia. I was 14 years old Eu tinha 14 anos. and I know how my life was before E eu Jesus. sabia como a minha vida estava antes de And Jesus. he invited my father to church. E ele convidou meu pai à igreja. And because of a man that no one knows his name, E por causa de um homem que ninguém sabe he o nome worked dele, with my father. ele trabalhou com meu pai. His pulpit preached Jesus to my O father. púlpito dele pregou Jesus ao meu pai. He lived with a reputation that when the moment came to tell him about Jesus, my father went to church. Ele viveu uma vida de tal maneira que quando chegou o momento de ele pregar a palavra ao meu pai, o meu pai veio à igreja. And I was saved and my whole family. E eu fui salva e toda a minha família foi Because one salva. Christian Porque um cristão preached from his pulpit at work. pregou do seu púlpito no seu How trabalho. grateful I am today. Que lindo isso, olha só. God is just looking for vessels that say, here I am, God, I want to be used. Deus está procurando vasos como eu e você que digam, eu estou à disposição do Senhor. He's saying, I want to fill you. Jesus está dizendo, eu quero encher a sua vida, The o seu vaso. days of complacency are over, whether you want it or not. The days of being a comfortable Christian, sitting in your chair Os dias are de over. estarem acomodados na igreja, bem sentados, estão acabando. You may not see it, Talvez você não veja. but as I said before, in light of eternity, there is a line being drawn Como in eu the sand. disse, na eternidade
há uma linha sendo traçada And aqui you hoje. have to choose what E you want. você tem que escolher o que você You quer. have to choose who you Você will tem que serve. escolher a quem você vai You have servir. to choose what your life is going to be Você like. tem que You choose. Você tem que escolher o que vai ser da sua vida. There Você is a escolhe. line being drawn in the Está a sand. linha aí sendo traçada. If you're on the outside, I want you to know that the enemy will devour you. Se você está do lado de fora, eu quero dizer para você que o inimigo vai engolir a sua vida. I want you to know that hell is real. Eu quero dizer para você que o inferno é verdadeiro. And we think we play church, but there is going to come a day that hell is real. Vai haver um dia que você vai ver que o inferno ele é And if we are verdadeiro. not fully living for God, that is the place that is waiting for those that are not living for God. E se nós não estivermos vivendo totalmente para Deus, haverá um lugar onde vão ser lançados aqueles que não viveram para Deus. The days of straddling the fence are over. Os dias de ficarem em cima do muro estão acabando. Where you had one foot on the world and one foot in church. Quando você tem um pé no mundo e outro pé na igreja, esses dias estão acabando. Jesus said, I want you to open, I want you to see this verse because it's not Lara saying it, it's the Bible saying Eu quero it. que você veja esse versículo porque não é a Lara que diz, é o Senhor que diz. I stand in reverence as I speak this because I know heaven and hell are real and I know one day you're going to die and you have to give account to God, and if we do not get our life straight, we're going to go to hell. Ok, eu fico em reverência diante de Deus porque eu entendo que o céu e o inferno são verdadeiros e um dia você vai ter que ir para um desses dois lugares. I understand the weight of it, the weight of eternity in my Eu heart. entendo o peso da eternidade que há no meu coração. So I can only imagine God's heart as He cries out for Eu us. só fico pensando no coração de Deus quando Ele chora pelas nossas vidas. He said in Revelation 3:16. Apocalipse 3, I'm sorry, 16. 15 and 16. I didn't tell you. 3, 15 e 16. It says, I know your works that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. Because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Do you know why you vomit something up? Você sabe por que você vomita algo? I no went seu to a estômago? restaurant and I ordered an old steak. It was old, but Eu fui num restaurante um dia, eu ordenei um steak e esse steak estava and I velho. took a bite of it and I spit it out. E eu Tasted it. mordi um pedaço, tinha um gosto ruim e eu cuspi pra fora. Do you know when you cook something and you reheat it and it's kind of warm and you eat it, you become sick? Sabe quando você tem algo na geladeira que você vai esquentando e você vai comendo e chega um ponto que você come e você passa mal e vomita? Jesus is saying, you tried to give me your old oil. Jesus You está tried to give dizendo, me your você old estava works. tentando me dar coisas velhas, óleo antigo. I will vomit it out. Eu vomitarei isso pra I will fora. vomit it out. Eu vomitarei isso pra Your fora. relationship with God cannot be something of the day you were saved. It has to be fresh. O daily. seu relacionamento com Deus não pode ser algo antigo do dia que você se converteu, tem que ser algo novo, fresco, fresco. I'm sad in the day that we stand before God, that we think that we have something to give Him. And He says, yes, you did something for me here and here and here, and then you stop. Deus está dizendo que no dia que você for dar conta a Deus vai dizer, ok, você fez aqui pra mim você fez algo, mas daqui pra diante você não fez mais nada. And you stop. Você parou. And we're trying to give God something old that we did yesterday. E nós queremos dar algo antigo que nós fizemos ontem. God is saying, I want something new for Deus you. está dizendo para você, igreja, que Ele quer algo novo. I pra have você. fresh oil to give you, and I want you to give Ele me tem something óleo new. fresco para entregar para que você entregue algo novo para Ele. He wants something new from us. Ele quer algo novo de nós, amém? Jesus rejects when we give Him lukewarm service. Jesus, ele rejeita quando a gente dá coisas mornas para Ele, antigas. How interesting to me that God loves us beyond limit. Como é interessante saber que Deus nos ama acima de qualquer limite. That He gave His only Son. That God will reject. Que Ele nos deu o seu Filho único. It says that He will reject someone E Ele irá rejeitar that alguém gives Him lukewarm service. que dê a Ele um serviço morno, algo morno, Listen to antigo. me. Escute. We cannot live these days without the Spirit of God. Nós não podemos viver esses dias sem o Espírito de Deus. No one igreja. is strong enough to do it on their own. Não somos fortes o suficiente para viver na nossa We força. cannot think that we are super Christians and we can do it on our own. Nós não We need the podemos Spirit of pensar que God. nós somos super cristãos espirituais, que nós vamos fazer na nossa força. Look at me. Come with me to Joel chapter 2 verse 28. Venha comigo a Joel, capítulo 2, versículo 28. And it says, and it shall come to pass afterward that I will, for I will. That is a promise. If He said it, He will do it. I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy.
Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also on my men servants and my maid servants I will pour out my spirit in those days. Listen to me. He said to his sons and to his daughters. He Aqui said, eu find Joel na Bíblia, sumiu. Thank you, Joel. 2:28. Alright, sorry, igreja. 2:28, vamos ler. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu look what espírito. he said, on your sons and on your daughters. Veja o que ele diz, é sobre os filhos e as They filhas. will prophesy, they will speak of things to come. Eles profetizarão coisas que virão acontecer. But then God says, your old men will dream dreams. E ele diz que os velhos terão sonhos. What dreams are still in Pastor and Zizi's heart that have not come to pass? Os sonhos que o pastor Antônio e a irmã Zizi ainda têm no seu coração, que ainda não se tornaram realidade na What igreja. dreams do you have when you became a Christian to do for God that you have not done yet? Qual é os sonhos que Deus te deu quando você veio a Cristo e ainda não são realidade? What dreams are still on the inside of you that God wants to Quais fulfill in são your os life? sonhos que ainda estão dentro de você que Deus quer que isso se torne He says realidade? that young men shall see visions. I pray over that our Ele youth disse que can os see jovens that. terão visões. That E eu they- oro para que isso That they can aconteça. see into the Spirit of Para que God. eles vejam That no they can see Espírito the de Spirit, Deus. the supernatural Para que of eles vejam God. no supernatural de Deus. Eu oro por eles. That Para they que can eles know vejam. God in a new way, in a spiritual Para que way. eles conheçam a Deus de uma nova maneira, no Espírito. Listen to me, church, for those of you that are not in the youth. I'm in Escute, the middle. igreja, vocês que não estão nos I'm jovens. in the middle. I'm in the middle. too. I'm not down, but I'm not here yet. I'm in the middle. Eu também. We're in the middle. Amém. We're in the middle. God says, I will pour out my spirit on the old man, but Deus I diz will que Ele also vai pour out my colocar spirit o on seu the young Espírito man. sobre os velhos, mas também sobre os The jovens. outpouring is for the whole church. It's Eu not just vou- for the youth group. It's not just for the church. It's for the whole O church. derramamento do It's for the Espírito whole é para a igreja church. inteira, não é It's só para os for every velhos e nem generation. só para os jovens, é para todas as gerações. It's for every generation. É para todas as gerações, todas as gerações. Os mais velhos, os mais novos, os homens e as He mulheres. says, I want to pour out my spirit in every Eu generation. quero colocar o meu Espírito sobre todas as gerações. From young Todas to as old. gerações, dos jovens até os velhos. He wants to pour out His Spirit to fill us with the Spirit of God. Ele every quer generation. derramar e encher cada um de nós com o seu Espírito. The Bible says that Stephen was full of the Spirit of God. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito. That means if you can be full, you can also be empty. Isso quer dizer que você pode estar cheio, mas também pode estar You vazio. can be full of the Spirit of God Você pode estar cheio do Espírito de and Deus give out what's on the inside of you. E dar o que está dentro de ti. e tirar o que está dentro de Or you você. can be empty. Ou você pode estar vazio. And you know what happens when my car runs out of gas? Sabe o que acontece quando o meu carro termina a gasolina? It stops. Ele para. It doesn't move anymore. Ele não anda mais. And a lot of us are stopped doing E nothing muitos de nós estamos parados. because we have run out of gas. Porque nós estamos sem gasolina. But there's hope. Mas há The esperança. Lord says this morning I can fill you with my Mas spirit. Deus está fresh dizendo again. para você que essa manhã Ele pode te encher você de novo com o seu I can Espírito. baptize you with Ele fresh pode fire, with batizar fresh você com o spirit. Espírito Santo, pode trazer uma unção nova. He wants to fill you fresh. Ele quer encher você com algo It's novo. time for us to put away our spiritual pride and say, yes, God, I need you to É hora de fill me nós again. colocar o nosso orgulho espiritual de lado e dizer, Senhor, eu preciso ser cheio. I need you to fill me with your Eu Holy preciso que Spirit você me again. encha com teu Espírito Fill me mais with uma your Holy vez. Spirit again. Enche-me com teu Fill me Espírito with de your Holy novo. Spirit again. Enche-me com teu Espírito outra vez. You know, every Wednesday, every Saturday, Cada every Sunday, quarta-feira, cada sábado, cada domingo, I hear the intercessors. eu escuto os intercessores. And they say, God, pour out your spirit, God. E nós Send the revival in pedimos, this Senhor, place. manda, enche os vasos, enche as nossas vidas com teu Espírito. Pour out your spirit on us. Send revival in this place, Manda God. avivamento, enche-nos com teu Espírito. But God says, Mas Deus diz, where are the vessels that you want me to cadê pour os oil into? vasos que vocês Where are querem the que eu vessels? encha com o Espírito Santo? You are asking me for revival, and God is saying, where are the Você vessels? está pedindo Where are the avivamento e Deus vessels? está perguntando onde I estão os see an angel. vasos. I see a great angel with Eu- a picture full of oil. Eu in vejo um this grande place. anjo com uma jarra cheia de óleo para But derramar. God is saying, where are my vessels? Mas Deus está Where are dizendo, those? onde estão os Where? meus vasos? Where are the Onde vessels? estão os Where? vasos? Where are Onde? the vessels Onde that estão are os willing vasos? to be open and let Him fill you with His Spirit? Onde Where estão os are my vasos vessels? God abertos, says. esperando o enchimento do Espírito? God can do more things than we can imagine, but where are His vessels? Deus
pode fazer muito mais do que nós possamos Where among imaginar. the Mas church are onde the estão vessels? os vasos? Where in this Onde church? nessa igreja Where? estão os vasos? Aonde? Where are the vessels that says, I'll pay the Aonde price? estão Me, os God, vasos? here I am. Você tem que dizer nessa manhã, eu pago o preço, estou aqui, Senhor, eu quero ser esse vaso. Jovens, you come to me and you say, I want to work, I want to be used by God. Then you let Him fill you with His Spirit. Jovens, vocês You dizem, follow the eu Holy quero Spirit. trabalhar, You let Him vocês fill you precisam with His deixar Holy o Spirit, Espírito and He Santo will encher use vocês He will use e you. Ele irá usar vocês. God has an outpouring for this church. That's Deus tem um beyond- derramamento para essa that's igreja. beyond what we can imagine. É algo que você não pode nem God imaginar. has an outpouring where this place will be too small for the souls Deus that are tem um getting saved on a Sunday derramamento morning. que esse lugar vai ser I pequeno, want you tanto to de know, almas que Ele vai God, salvar. I feel that in my spirit. Eu God. sinto isso no And meu I espírito. feel it with a great weight in my Eu sinto spirit. isso como um peso no meu Say, espírito. God, that this place is going to be too small Que for the esse people that are lugar vai going ser to muito come in. pequeno para I aquilo, para as see pessoas that que vão this entrar. place is too small, that the youth is going to need a bigger place for their Esse service. lugar vai ser I pequeno, know os that jovens vão this place is precisar de um lugar maior that para fazer o seu this serviço. church does not have enough chairs for all the people Que that essa igreja não vai ter cadeira I see suficiente that para we're not aquilo que going Deus to quer the fazer. Eu doorsteps vejo and put isso. chairs in the kitchen. Eu vejo Put a screen in nas there so that they cadeiras can see para the botar, service. tem que botar telões aí I fora. see that people Eu will vejo come in. isso no I espírito. see that when they walk into that door, people that have been backslidden, as they hit the door, they feel the presence of God and the conviction of the Spirit of God. Eu vejo as pessoas que se desviarem, entrarem naquela igreja e ter uma presença de Deus tão forte que elas se arrependam, que elas voltem. Eu vejo isso, eu I vejo. see that the praise and worship is not going to have one worship team, but multiple Eu worship vejo teams. que o louvor e a adoração não vai ter somente um grupo mais baixo adorando continuamente. Eu vejo isso no espírito. God has all of that for us. Deus tem tudo isso para nós. But He says, where are my vessels Mas to Ele pour my diz esta manhã, spirit? onde estão os meus vasos para colocar o meu espírito nessa manhã? Where are my workers? Vocês são os meus trabalhadores. In here, there are missionaries and intercessors and E aqui há musicians and missionários, worshipers. há intercessores, há músicos, há adoradores. God says, where are my vessels? Deus está dizendo, onde estão os meus vasos? Aleluia. Hallelujah. Listen to me, they had never killed any Christian before this. Escuta, eles não tinham matado nenhum cristão antes de Estevão. It says that Stephen preached the word of God with boldness, told them, and they became angry in their hearts when they A heard the Bíblia word diz of que God. Estevão pregava a palavra de Deus com ousadia e eles ficaram com raiva de Estevão, com ódio. And they stoned Stephen to death. E eles apedrejaram Estevão até a morte. Listen to me. Escute, I know that being a martyr is not a reality for us in the U.S. and God has not called us to that yet. escute, para nós ser um mártir não é uma coisa que nós estamos acostumados e nem Deus nos chamou para isso aqui nos Estados Unidos. But God is calling us Mas Deus está nos to a chamando deep compromise with Him. para um compromisso mais profundo com Ele, com a sua casa e com a sua obra. God is not comfortable with us sitting without doing anything. Deus não está confortável vendo cada um de nós sentado e fazendo nada para God is Ele. saying, where are my vessels? Deus está dizendo, onde estão os meus vasos? Who will allow me to fill you with my spirit and Quem que use vai you? deixar e permitir que eu encha com o Espírito Santo e use a sua vida? I want you to know that some of you think this is just for the pastors, but Eu God sei says, que muitos I de have nós às not vezes forgotten pensamos you. que isso é só para os pastores, mas Deus está dizendo que Ele não esqueceu de você. I have not forgotten you. Ele não esqueceu de você. Stephen was a businessman, not one of the apostles. Estevão era um homem comum, um trabalhador comum, ele não era um apóstolo. And he started serving food to the widows. E ele começou a servir comida para as viúvas. And then God started using him to do E miracles and Deus wonders. começou a usar ele para fazer milagres e maravilhas. And then God led him to preach in a synagogue of teachers of the law. Então Deus o levou a pregar na sinagoga onde estavam ali os pregadores e os doutores. I think you may look at what's in your hand and what's been given you to Às do. vezes nós olhamos e você olha aquilo que está nas tuas mãos para fazer e você acha It's too small. tão pequeno. It doesn't make a difference. Não vai fazer But diferença. God said, Mas Deus diz, do it faithfully, what has been given to you, the small things. faça isso fielmente que Deus colocou essa pequena coisa em suas mãos. Let him fill you with his Holy Spirit. Deixa ele te encher com o Espírito Santo. Get full of the Word of God. Seja cheio da palavra. And he's going to use you to do greater and greater E Ele things. vai te usar para fazer coisas maiores e maiores e maiores. Amen. God has Amém. not forgotten you. Deus He não has not esqueceu de forgotten you. você. Deus não esqueceu de He has você. not forgotten your calling. He Ele has não not esqueceu forgotten o your seu dreams. chamado. Ele não esqueceu os seus sonhos. He has not forgotten what he told you in your country to come here and do. He Ele did not não forget. esqueceu o que Ele disse para você quando você estava lá no seu país e você veio para cá. God says, I have not forgotten you.
Deus não esqueceu de você. I Eu te have diz not isso forgotten. nessa manhã. Ele não esqueceu de I você. have not forgotten the words and the promises. I have not Ele forgotten you. Ele não esqueceu das palavras e das promessas concernentes à sua vida. I want to invite the church to stand Eu up. gostaria que vocês ficassem de pé agora, amém? We are not going to allow the enemy to stop what God wants to do in Nós our não lives. vamos deixar que o inimigo pare aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. This church, we are not going to miss the call of God. Essa igreja, nós não vamos perder o chamado de Deus para nós. We are going to fulfill the purposes of God for our lives. Nós vamos cumprir o propósito e o chamado de Deus para essa igreja e para as nossas vidas. We are not perfect and we may have failed 1,000 Nós times. não somos perfeitos e talvez iremos falhar e cair muitas vezes. But God says, my grace is sufficient. Mas Deus diz que a graça dele é suficiente para He's nós. not looking for perfect vessels. Ele não está procurando vasos perfeitos. He's looking for willing Ele vessels. está procurando por vasos dispostos, disponíveis. So I want to do 2 altar calls. Eu quero nessa manhã fazer 2 chamados ao altar. The first altar call, O primeiro chamado, I want you to know that Jesus loves you and that He has a plan for your eu quero que life. você saiba que Jesus te ama e que Ele tem um plano para a sua And if vida. no one ever told you you are loved by a God that died for Se you, talvez você nunca ouviu isso, mas existe um Deus que te ama e morreu por I você. want you to come and accept Him into your heart. Eu quero que você venha e receba no seu coração. So if today, if you died and you did not go, if you know if you go to heaven or hell, I want you to lift your hand. Nessa manhã, se você não tem a certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno, eu gostaria que você levantasse uma das suas There's a mãos. line in the sand that you must choose. You will either serve God Há or uma you linha serve the aqui other side. dizendo, você vai servir a Deus ou você vai ficar do outro But I lado. want you to know that God wants to save you and set you free. Eu quero dizer que Deus quer te salvar e te libertar nesta manhã. So if you've never accepted Jesus into your heart, I want you to come to the front. Então, se você nunca aceitou Jesus no seu coração, eu gostaria de orar por você. Church, I want you to pray. Eu quero, igreja, que você ore. Feche os seus olhos e ore. Interceda. Is there anybody here that wants to accept Jesus? Lift your hand. Existe alguém aqui que gostaria de receber a Jesus nesta manhã? Levante a I'll sua wait. I'm mão. not in a hurry. É um sinal só com a sua mão. Amen. Father God, we worship you.